Olá, sejam todos, boa noite. Deixa eu ligando aqui, atrasado, porque eu resolvi tomar um banho antes aqui pra. Vamos ver o pessoal, esperar o pessoal chegar. Deixa eu colocando aqui. Olá, boa noite aos dois Jonathan. Deixa eu botar aqui. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Beleza. Vamos ver, chamando aqui o Jonathan. Boa noite, Hugo. Deixa eu ver, boa noite já o Jonathan. Tá aí o Boa noite. rapaz. Olá, E Cláudio, aí, tudo pessoal, boa bem? noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Desculpa o atraso aí, mas resolvi tomar um banho para dar uma refrescada aqui, que mudou o tempo. Vamos lá. Eu geralmente eu não gosto de ficar esperando, tem gente que gosta de ficar, vamos esperar o pessoal chegar. Eu já acho que é uma falta de educação com quem já entra direto aí, né? Então, demora um pouquinho às vezes para notificar, mas vamos lá. Jonathan, quero que tu te apresente rapidamente aí, tá? Não precisa entrar tanto no detalhe, mas te apresenta para o pessoal quem que tu é, de qual cidade que tu é, de repente até a tua idade também, se tu quiser falar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jonathan, como o Daniel mesmo falou, moro em Brasília, Distrito Federal. Tenho 27 anos, sou formado em administração, trabalho no comércio desde os meus 13 anos de idade. Tenho uma carreira já, né? Estou com 27, são 14 anos de experiência no comércio. É, Beleza. bastante tempo. Tá. No caso, tu tem aí o que a gente tinha, o teu roteiro aí que eu tinha te passado ali, mais ou menos, pra gente seguir. Tenho. Tá, vamos lá. Para quem não sabe, o Jonathan me conheceu, acho que faz o quê? Vai fazer quase 2 anos, eu acho já, né? Vai fazer 2 anos, Dois, foi em junho de 2018. 2018. Junho de Tá, 2018. beleza. E conta de repente como é que por que que tu foi para essa área, a tua experiência, qual seria em outras áreas assim do mercado? Conta um pouquinho de repente para o pessoal, às vezes pode muitas pessoas que me seguem, na verdade, obviamente é porque querem ou começar a vender esses itens, trabalhar com esses itens, ou então estão com problema de fluxo de caixa, não conseguem vender e também acabam me procurando. Então, de repente, conta um pouquinho o que foi primeiro a tua experiência anterior, no caso, antes de entrar nesse segmento. Meu pai, antes de ter comércio, na verdade, ele era representante comercial de uma indústria farmacêutica. Ele vendia remédio. E ele e minha mãe montaram um açougue na época. E sempre aos fins de semana eu ia ajudar eles lá. E para mim foi uma experiência incrível. Muito melhor até mesmo do que faculdade. Até um pecado falar isso, mas você ter na prática é muito melhor do que na teoria. E comecei com os meus pais. Quando eu fiz 18 anos, eu montei um açougue numa região de Uhum. condomínios próximo aqui, inclusive, e entrei na faculdade também. Aí comecei a fazer administração e Tá. eu já tinha aquela paixão por comércio, principalmente venda, atendimento ao cliente. Eu não gostava muito daquela parte de ficar sentada no escritório, fazendo cálculo, que hoje eu vejo que era muito importante isso naquela época. E com 20 anos resolvi montar um supermercado com os amigos e não deu muito certo. Trancou, não sei se trancou para todo mundo. Agora voltou. Voltou? Peraí. Voltou. E aos 20 anos montei um supermercado com mais três amigos e também não deu certo. E todas essas fases eu sempre fui muito persistente. Quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, eu ia atrás, sempre fui muito persistente. Vendas, na verdade, é muita persistência, né? Você tem que ter muito foco e, poxa, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou correr atrás. Porque você desiste muito fácil porque você toma muito não, né? Uhum. E aí voltei a trabalhar com os Daí, meus pais aos meus 25 desculpa, anos.
Tá, perfeito. Não, eu digo, desculpa, na verdade, só pra gente, no caso, não ia encurtar, mas só pra, de repente, quando é que tu percebeu que foi teu pai, no caso, tua família, quando é que tu percebeu que o produto de limpeza seria melhor que, de repente, o próprio açougue? Eu vou chegar a esse ponto aí. E aí, Tá, com vamos lá. 25 anos, eu montei um espetinho à Só noite, trancou na agora. frente dessa loja, dos meus pais. Agora E caraca, voltou. eu trabalhava. Cortou? Agora voltou, pode falar, pode falar. E aí eu montei o espetinho na frente do açougue, né? E aí eu vi que não ia ter futuro, não, porque eu trabalhava demais e não estava vendo dinheiro. Conta de energia altíssima, porque demandava o freezer puxando muita energia. Então, para você armazenar o produto, você tem um custo muito alto. E eu sempre estudava o que, que eu poderia vender que todo mundo precisa. Que todas as casas precisem e empresas. E aí, junto com meu irmão e meu pai, a gente resolveu montar a distribuidora, chama Brilhar Distribuidora. Hoje, na época, tem 2 anos que a gente abriu, na época chamava JG Distribuidora e Atacadista. Uhum. E foi quando eu conheci você, vendas, principalmente atendimento ao cliente. Eu falei, poxa, vou estudar sobre os produtos de limpeza agora, porque eu preciso entender o que que eu estou vendendo. Uhum. E resolvi isso. Aí comecei a estudar sobre água sanitária, foi o primeiro item que eu comecei a estudar. Foi onde eu te conheci, que eu botei no YouTube, para que serve água sanitária? Porque, poxa, se meu cliente me perguntasse, eu não ia saber o que que era, né? Eu entrei cru no mercado, bem dizer. Foi onde eu Uhum. conheci você e comecei a assistir seus vídeos e resolvi ter você como meu mentor, né? Você me ajudou demais no início e até hoje com o seu curso, já já vou falar disso. Show. E E tu vê, e esse é um tipo de vídeo que quando eu fiz, na verdade era para muito mais pensando em ajudar donos de casa, alguma coisa assim, né? Nem tanto atrair pessoas do segmento. Mas tu vê, é até legal saber. Essa eu não sabia, na verdade, como foi tu um me vídeo que você encontrou. publicou dia 26 de junho de 2018. Eu não esqueço nunca a data desse vídeo, porque foi minha primeira impressão que eu tive de você assistindo aquele vídeo, né? E Show. inclusive aprendi isso que era água sanitária na época, que é um dos itens que a gente mais vende hoje. Exato. E aí, junto com meu irmão, resolvemos fazer o curso, né? E teve você como nosso mentor aí. Você ajudou a gente demais no início e continua ajudando até hoje. Não é à toa que eu sou muito seu fã, né? Com todas as dúvidas que eu tenho aí, você sempre está do meu lado me apoiando. Eu tenho dois mentores, você e o Thiago Lisboa, do Mentor de Vendas, não sei se você conhece, meu mentor Uhum. de vendas B2B. E na época eu vendia, meu irmão ficava na loja na parte administrativa e ele separava as mercadorias e nós dois, às vezes eu ia entregar sozinho, quando era entrega grande ele ia junto comigo. Então a gente começou bem pequeno mesmo, não que somos grandes hoje, mas a gente começou de degrau em degrau. Várias vezes eu pensei em desistir, muitas e muitas vezes, porque é muito não que você toma, né? Tinha dia que eu tomava 14 não. E quanto mais próximo, Exato. quanto mais não eu tomava, eu sabia que eu estava mais próximo do sim. Então, assim, eu apanhei muito no início. Várias vezes. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando, falei, caraca, por que que eu vendi o açougue? Era melhor ter ficado vendendo espetinho. E eu Na trabalhava. verdade, tu continua. Mas na verdade tu continua apanhando. A única coisa é que tu já tá calejado, né? Porque tu já nem dá mais bola pro não. Exatamente. O não já tá no meu. Todo dia eu já sei que eu vou tomar 10 não e o sim tá chegando. O não hoje ele faz parte do meu vocabulário de tomar o não. Tá, Isso pra mim já virou normal. Tá, mas aí tu entendeu ali aquela coisa, aquela parte que eu te mostrei desse novo módulo ali, né? Daí não sei se tu entendeu que esquecer um pouco de para quem que tu tá. De repente, para te tomar não é porque tu tá falando com a pessoa errada. Né? Talvez, não sei se tu chegou a essa parte ali. Até eu tive hoje um dos alunos que, na verdade, o cara, acho que até ele tá aí, o Anderson, e Acabou de ele ainda entrar. falou, Daniel, eu não sei se é ele ali, não consigo ver na fotinha, não sei se é esse perfil, mas tudo bem. Se for Anderson, daí fala aí. Ele chegou e falou, Daniel, tu me deu uma luz que dizendo, parar de tentar vender para quem nem te conhece. Né? Que daí tu vai tomar não. Tu vai tomar
tipo, 99% não e 1% ali que vai comprar de ti. Né? Então, quando tu muda, se tu já chegou nessa parte ali, não sei se chegou a ver todo o módulo, tu vai entender o que eu tô falando. Mas segue o baile aí que tu estava falando aí, no caso, quando começou a mudar, foi quando, assim, tu começou a ver a cor do dinheiro, ou então entender que as coisas estavam funcionando? Caracas, aí eu fiz uma lista de 40 amigos empresários que eu tinha que poderiam ser meus clientes que tinham empresas, né? Muito mais de 40. Tinha umas 50 pessoas que eram meus clientes do açougue, que tinham empresas que usam produto de limpeza. E foi minha primeira frustração. Eu acho que dos 40, 4 compraram. 4 amigos de farmácia, inclusive. Nem é meu foco, né? Mas eu acho que eles compraram mais para me ajudar a não desistir do que realmente precisar do produto na época. E eu comecei a representar uma marca chamada Soft Clean no início. Ela não era uma marca conhecida no mercado e não passava muita credibilidade na época. E quando eu comecei, eu só tinha catálogo. Desculpa, só tinha catálogo. E até que eu cheguei numa cliente, ela falou assim: tem como sentir a flagrância do desinfetante na época, desinfetante Marine, nosso cargo-chefe de vendas hoje? Eu falei: não. Estação para os meus clientes seria um diferencial meu, porque a maioria dos vendedores de produto de limpeza hoje em dia, eles só vão com catálogo. Eles não têm amostra, não tem esse tipo de, eu coloquei o nome de degustação mesmo. Esse foi o maior diferencial nosso. Quando eu comecei a carregar o galãozinho dentro do carro, para a pessoa sentir a flagrância, eu comecei a passar mais credibilidade para o meu cliente. E foi aí que foi quando a gente começou a decolar. O Show nosso de bola. primeiro cliente foi um cliente grande. Eu não entendia muito sobre contrato de comodato, de dispensers. Comecei a estudar e, graças a Deus, fechamos esse cliente. Esse é um dos nossos maiores clientes hoje, uma rede de clínicas aqui de Brasília. Fica localizado aqui em Sobradinho e na Asa Norte, onde a gente fica. Uhum. E eles são nossa referência hoje, porque é um cliente que eu faço muito pós-venda também. Pós-venda na entrega, pós-venda sobre os produtos, sobre o nosso atendimento, e eu sempre tenho grandes feedbacks excelentes, que é o nosso diferencial hoje. A nossa entrega ela é muito rápida, a gente tem um gerente de operações que está entrando agora, o Douglas, inclusive está presente aí, agradeço. Ele vai Show. cuidar de toda a nossa parte operacional, vai cuidar de toda a nossa, porque eu não estou conseguindo mais controlar o meu estoque, e distribuidora que não tem, empresa que, todo tipo de empresa na verdade, que não tem controle de estoque, ela vai falir muito rápido, porque estoque é dinheiro, né? Exato. Sim, E sim. aí, Claro, é o teu capital, tá todo ali, né? exatamente. E depois dessa crise, então, agora que nada, que eu estou muito mais controlado em questão de estoque, foi aí que o Douglas entrou, cuidando de toda a nossa operação, toda a nossa logística, que é muito importante isso. E eu demorei a aprender, antes eu levava muito nas coxas, principalmente quando eu comecei, a questão de gerência de estoque. Até ruim falar isso, né? Eu uso o Bling, o Jonathan acabou de perguntar aí, eu uso o Bling, o nosso Uhum. gestor hoje, nosso sistema Sim, operacional. que é o Eu acho sistema que, online, né, no caso. exatamente. É um dos Inclusive, eu vou falar, mais famosos. E é o eu bem vou falar acessível, dele. né? Exatamente, barato e top, né? De onde o meu sistema, quando eu comecei, era muito ruim. Só funcionava dentro da loja. O Bling, poxa, eu tô em Caldas Novas, eu consigo fazer nota fiscal, controlar meu estoque, compra, venda, tudo. Então, assim, mudou Uhum. 100%. O Bling é fantástico, eu sou fã do Bling. É. De onde eu tô, eu consigo trabalhar e é muito fácil de fazer a operação dele também, né? Não, excelente. O pessoal às vezes pergunta para mim qual é que eu utilizo, mas é que às vezes as pessoas não entendem que é assim. Eu comecei há 15 anos, né? Então, o que acontece? Naquela época não existiam esses sistemas assim que, no caso, até perguntaram ali qual o sistema o Daniel usa. A gente usa um ERP que é, no caso, local, então tem que ter um servidor. E aí, então, por quê? Porque naquela época não existiam essas plataformas que hoje são facílimas de serem usadas. Tem uma segurança no caso de tu não ter que se preocupar se vai pegar fogo num servidor ou se vão te roubar até mesmo um servidor, falhar uma máquina. Então, não existia. Aí a gente fez todo o sistema em cima de uma plataforma e acabou o histórico ficando todo naquilo ali. Então, tenho
15 anos de história dentro de um servidor. Então, a gente chegou a pensar até em ir, porque dentro do curso até eu falo, tem até cupom para que eu consegui com o pessoal da Bling, para baratear, no caso, só que eu, particularmente, não usei. Mas eu digo assim, hoje, se eu fosse usar, não ganho nada, no caso, eles me dão um cupom para conseguir liberar para vocês, para quem é meu aluno, no caso, 3, 4 meses, se não me engano, de graça. Mas, voltando, até porque ele também tem uma vantagem que ele faz automático, ele cuida do estoque físico e também ele integra com as lojas virtuais, se a pessoa tem, né? Então, Exatamente, tá o em Blink qualquer também lugar do cuida. mundo. Isso, o Blink faz isso. O meu, no caso, é mais manual, tá? Até porque ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais robusto, mas ele é mais arcaico, né? Então, tem algumas dificuldades ali, e tem vantagem e desvantagem. Só que a desvantagem da pessoa ter um RP interno é porque ele é muito caro, tá? Mas isso é assunto para outra... até porque perguntaram ali, tá? Mas voltando a... Depois eu vou querer saber o seu aí. Tu é a estrela da noite aí. O pessoal quer saber de ti, não é de mim. Voltando então aí no caso, só para daí tentar, não sei se tu tinha mais alguma coisa para falar, mas de repente só para te também te ajudar. Tem, então continua, vamos lá. E na época eu já montei com uma loja bem pequena na frente, né? Porém, meu foco era sempre venda B2B. Sempre foi buscar empresas e no início eu atirava para todo lado, até que eu decidi o meu PCI, meu perfil de cliente ideal. Hoje, meu perfil de cliente ideal são clínicas, escolas, bar, restaurante, padaria. São empresas que abrem todos os dias e são empresas que vão usar o produto dioturnamente. Porque hoje, para mim, não é interessante eu vender para uma clínica. Lógico, todos os clientes são bem-vindos, mas o nosso maior foco não é atender aquela sala que só tem um dentista e uma pessoa atendendo na secretaria. Para a gente não é importante, não é o foco, na verdade, esse tipo de cliente. Atendemos. Só que o nosso maior foco total, nossa força total, são para grandes restaurantes, onde o cliente tem rede, que essa parte sou eu que cuido, né? E os principais produtos que eu vendo hoje, quando eu comecei, eu não sabia de nada, né? Comecei cru. Eu tava com muita foco, muita persistência. Eu bem dizer, tava uma pessoa frustrada, né? Porque tinha quebrado. Falei, poxa, agora eu preciso recomeçar. E tinha meu pai e meu irmão acreditando muito em mim, apostando todas as fichas deles em mim. Porque a empresa que não vende não cresce, né? E aí comecei a estudar muito venda B2B. Eu tinha experiência com o meu cliente que vinha até mim. Era o cliente que vinha, comprava e ia embora. Agora, você ir atrás do cliente é totalmente diferente, né? Porque você esperar o cliente vir até você, você tem as suas estratégias. Eu nunca tinha ido buscar um cliente. E foi Sim. aí que eu resolvi... Caraca, eu olhava pro meu irmão e meu pai e, poxa, falei, caraca, os caras estão acreditando e apostando tudo em mim, então eu vou estudar. E por incrível que pareça, a gente não entendia muito, mas o que a gente direcionou a nossa compra foi desinfetante, lava-roupas, sabão gelatinoso, papel toalha, papel higiênico. E o que todas as empresas usam hoje, que é os nossos produtos curva A, é água sanitária, desinfetante, papel toalha, papel higiênico, que a gente tem um estoque muito maior. Né? Esse aí é o produto que nunca falta no nosso estoque, independente se tem pandemia, se não tem cliente fechado, são os produtos nossos curva A. Para a galera que entrou aí agora e está pensando em montar a distribuidora, pode me chamar no direct lá que eu vou ajudar com o maior prazer do mundo. Quem está começando agora, quem precisar de mim, claro, estou aqui disposto a ajudar todo mundo. E qual foi as minhas maiores dificuldades no início? Então, eu pensei muito nessa pergunta sua aqui, porque eu tive muitas dificuldades, principalmente de achar fornecedores, né? Só para explicar para a galera que de repente, porque tu tá falando, eu tô só te escutando porque eu passei pro Jonathan uma lista só para ele se inteirar ali do que a gente ia falar. Mas pode seguir, só para o pessoal, tá, mas o cara não vai deixar o Daniel falar, então eu tô te ouvindo também de boa aí, tá, é uma aula também. Então segue aí que tá interessante. Você é meu mentor, você é um espelho para mim, cara. Você que comanda tudo. Vai lá, pode ir falando, tranquilo, tá ótimo. E a gente começou a representar uma fábrica que é nosso principal fornecedor, chamado Soft Clean. Na época eram de 2 amigos do meu pai.
A empresa tinha muito foco em sabonete líquido e álcool em gel. Até hoje, na verdade, o foco deles é sabonete líquido e álcool em gel. E eles tinham a outra linha de desinfetante, sabonete líquido, lava-roupas, amaciante, aquela linha toda. Só que eles não tinham uma demanda muito grande, igual tem hoje, depois que a gente começou a representar a marca, né? No início, o nosso objetivo era representar só eles. Quando foi 2 meses de funcionamento e depois que eu comecei a mentoria com você, eu decidi mudar totalmente, né? Resolvi montar o e-commerce, inclusive quero mandar um abraço para a galera da Siscoin que está aqui presente. E aí eles mudaram, quando eu comecei a fazer a mentoria com você e colei nesses caras, eu mudei totalmente a minha percepção. Falei, poxa, eu preciso ter um e-commerce, eu quero ter um e-commerce, só que não dá para ter um e-commerce com o nome que a gente começou. E junto com o Léo, o Hugo, eles já me ajudaram a escolher o nome, né? Brilhar Distribuidora. Estamos em Brasília e Caldas Novas já também, abrimos ano passado. E eles me ajudaram totalmente na questão de plataforma de e-commerce junto com o curso. E aí eu foquei no cliente B2C, na venda B2C, que é o meu cliente final. Eu não tinha, porque onde a gente está hoje, não tinha muito movimento de pessoas. E para você vender produto de limpeza hoje, você tem que estar, principalmente que a pessoa que quer vender volume, você tem que estar numa rua muito movimentada. E aí tinha que trabalhar sábado, domingo, já não era meu foco. Aí eu Até para decidi explicar realmente que tá, até pode para falar. explicar que é o seguinte, para quem me acompanha sabe que eu sou totalmente contra loja física, né? E desde o início, quando o Jonathan me procurou, eu ainda comentei, tipo, ó, tenta fugir. Ele disse, não, eu quero continuar. Eu disse, não, ok, né? Quem sou eu? Não sou o dono da razão. Só a única coisa é que a loja física tem vários problemas. E mesmo os problemas todos que eu listei, eu nunca imaginei que pudesse acontecer o que, por exemplo, aconteceu agora, né? Nesses últimos 30, 40 dias aí, em função do fechamento do comércio. Então, nem sei se tu pode... Na verdade, tem decretos, dependendo do estado, que até tu poderia abrir, mas eu não sei se tu chega a estar abrindo ou não. Aqui em Brasília pode abrir, Caldas Novas não. Tá, então, para te ver. Então, mas que bom que tu já estava em outro formato também, né? Tu trabalha muito no televendas, essas coisas assim, né? Só que tudo que eu fui contra você, eu errei, né? Porque a minha venda na loja hoje, ela representa 2% do meu faturamento. Então, assim, não faz muita diferença para mim. Pelo contrário, ela ocupa muito espaço e às vezes você poderia estar focando em outra coisa, está focando em atender um cliente que vai comprar 2, 3 reais. Vai comprar um É, desinfetante de 2 litros e vai voltar daqui 2, 3 meses. é isso aí. Por isso que eu foquei mais na venda B2B, porque as empresas, ela precisa deixar a casa, eu chamo de casa, né? Limpa todos os dias para receber os clientes dela. E o cliente, ele repara. Inclusive, eu fiz bastantes estudos aqui, que depois dessa pandemia, a limpeza das empresas vai ficar muito mais rigorosa. Eu venho estudando muito essa época agora, esses dias, né? Porque a maioria dos nossos clientes estão fechados. 92%, a gente fez o cálculo hoje, 92% dos nossos clientes estão fechados. E como é que vai ser depois que tudo isso voltar? Eu tenho certeza que eles vão se preocupar muito mais do que antes com a limpeza. Sem sombra de dúvidas. Até porque o cliente Entendeu? vai exigir, né? Exatamente. E ele vai precisar de um especialista em limpeza. E graças a Deus, todos os nossos clientes, hoje a gente não tem uma. Como é que fala? Quando o cliente não tem desligamento de empresa. Os nossos clientes, quando ele entra, é muito O difícil dele fiel, sair. a fidelidade. Exatamente, a gente fideliza, porque o cliente sabe, poxa, o Jonathan, o Guilherme vão estar aqui para resolver meu problema. Entendeu? Poxa, se faltar alguma coisa, se a fiscalização bater aqui, os produtos do Jonathan são os melhores. E eu passo essa credibilidade, que é o que faz com que fideliza os nossos clientes de empresa. Isso é um Isso aí. diferencial muito grande da Brilhar Distribuidora que eu venho mostrando para toda a nossa equipe. Passar Só, credibilidade. Pode São, na falar. verdade, agora que tu falou, só o pessoal não pensar, tu pode continuar falando a brilhar, eu não tô ganhando nada, né? Tu só diz que tu é testemunha aí para dizer que eu não tô ganhando nada, não tem jabá aqui no meio. Então tu pode falar, é um aluno, é um amigo já, né? A gente considera um amigo. Mas Exatamente. 2 anos de quando tá convivência, falando. né? Não, é que às vezes o pessoal pode achar que hoje em dia é tudo comércio, daqui a pouco, o cara chamou o Jonathan para falar para ele fazer propaganda da empresa. Não, não é o caso. Mas assim, ó, até por exemplo, o que tu... Não vamos falar em valor, tá? Não precisa, de repente, falar em valores. Mas precisou investir muito para começar ou não?
No início, não. Só que depois a gente foi empolgando e fomos fazendo estoque de coisas erradas. E aí a Tá, aí gente acabou por perdendo erro, muito né? dinheiro. Por Pois é, erro. mas isso, tá. Não precisaria. E a gente se empolgou demais no início, quando começou a vender 4K desinfetante, a gente começou a comprar 100 caixas. E graças a Deus a validade é grande, né? Mas com muito foco e determinação lá na rua, a gente conseguiu acabar com esse estoque muito rápido. Mas a gente errou muito no início. Por besteira, né? Porque eu tinha você como meu mentor, só que eu acho que eu pensava grande demais. E graças a Deus, tudo que eu errei lá atrás foi ensinamento hoje para estar onde a gente está hoje, né? Como a gente começou a. Quando a gente começou, tinha 3 empresas referência em Sobradinho de limpeza. E eu falei, poxa, um dia eu vou querer estar no meio desses 3. E recentemente o nosso maior concorrente veio procurar a gente, conversar, bater um papo e tal. E eu achei bem legal isso porque, por muita coincidência, todos os clientes que eu estava prospectando eram clientes dele, sabe? E aí a gente bateu um papo, lógico, eu não ia passar o segredo da receita do bolo, né? O cara. Mas a gente bateu um papo bem bacana, hoje somos colegas, né? De vez em quando a gente troca mensagem, almoça junto, troca algumas experiências de fornecedores. Inclusive, a gente estava junto na feira de produtos de limpeza que teve em São Paulo ano passado. Eu fui lá e me deu uma motivada do caramba, fiz grandes contatos com fornecedores, fechei grandes negócios, principalmente de acessórios, que aqui em Brasília não tinha muitas fábricas, né? De vassoura, rodo. Inclusive, vamos lançar agora um rodo que jorra desinfetante. Não sei se a galera já conhece aí, você com certeza deve conhecer. Você sabe aquele, né, da Prime Pro. Uhum. Fechamos inclusive essa semana, tá vindo de fora. E o que eu venho aprendendo com essa pandemia? O cliente ele não. Ela tá me ouvindo? O Chitãozinho ontem, Chororó, sei lá qual dos dois, não sei qual dos dois é o pai da Sandy. A Sandy do Júnior caiu, não vai ser a gente que não vai cair aqui também, né? Mas e aí, vamos lá. Agora acho que, falaram aqui, ó, a live, a Alanis falou, a live tá travando, mas eu acho que é porque tem muita gente fazendo live, então esse horário complica um pouco, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue retornar. Qualquer coisa avisem aí, por favor. Acho que agora deu uma Pode melhorada falar. aí. Acho que E agora o vai. que eu venho estudando muito e aprendendo com essa pandemia, né? O cliente ele não vai ser o mesmo. O comércio vai estar muito diferente. Principalmente em relação a gente que vende produto de limpeza. Ele vai estar muito preocupado, a empresa que ele vai estar limpa, ele vai ser muito mais observador, ele vai estar muito mais rigoroso, sabe? E eu tenho me preparado muito para isso, estudando muito sobre hipoclorito que vai substituir água sanitária, por exemplo, que é um produto fantástico, né? Que mata mais do que água sanitária, sem dúvidas. E eu venho lançando um novo produto, né? Depois de tudo isso, a linha de tratamento de pisos e tratamento em cozinhas dos restaurantes. É um produto que a gente lançou e estamos tendo grandes resultados, né? Não sei se eu tinha comentado com você antes Não, sobre isso eu não isso. sabia. Pois é, aí eu contratei, eu terceirizei, né? Eu vendo o serviço, terceirizo ele e acompanho. Lógico, Tá. eu vendo o serviço junto com os meus produtos. Esse é um diferencial que eu acho que pode ser uma ideia aí para quem está assistindo a live de outras cidades aí. Não, até é bom que tu falou isso aí, porque, por exemplo, assim, muita gente me procura e pergunta, como é que eu faço para fabricar? E eu sempre digo assim, cara, esquece um pouco isso aí, porque isso aí é perda de tempo. Eu fiz uma live até com um dos alunos que, no caso, ele gastou mais de 100 mil reais pensando em abrir, tentou fazer toda a estrutura de fábrica, e quando foi ver não conseguiu alvará, toda a licença,
e praticamente, vamos dizer assim, quebrou e teve que recomeçar daí sim, fazendo a parte de venda. Então aí tu tá com uma outra, tu tá dando uma outra ideia aí, na verdade, que tu trabalha, que tu consegue uma parceria com uma fábrica, né, de repente é isso, né? E aí esse cara meio que trabalha para ti. Não sei se tu pode explicar rapidinho como é que funciona. Toda a região norte de Brasília a gente representa a marca. Porém, como eu falei recente, o foco deles é sabonete líquido e álcool em gel, dessa linha da Soft, e cosméticos. E a gente vem aí crescendo um pouquinho a cada mês nessa área de produto de limpeza, que é sabão gelatinoso para lavagem de piso, lavar roupas. E é uma área que eles não produziam com constância, igual eles estão produzindo hoje. E eu acho Uhum. isso muito interessante, né? E a gente No caso, representa hoje cerca de 10% do faturamento deles já, eles vendem no Brasil todo. Então, assim, a gente já está dando o resultado para eles de que vale a pena. Antes eles até pensaram em parar de produzir, a gente teve uma reunião, fizemos um contrato, né? Bem feito, lógico, uhum. para eles não pararem de produzir. Porque os produtos realmente são muito bons e está tendo uma demanda cada vez maior. A Uhum. pandemia atrapalhou um pouco, claro. Acho que atrapalhou todos os ramos, né, de comércio, não só o nosso, como o de outros setores. Mas estamos com bastante positividade em relação ao futuro da fábrica, em relação ao futuro da Brilhar Distribuidora também, em parceria com essa fábrica. Tu falou uma coisa aí que, na verdade, o mercado deu essa sacudida, mas por mais que tenha caído, por exemplo, tem pessoas que tiveram numa distribuidora 50% de queda nas vendas. Mas ainda, mesmo tendo 50% de queda, ainda está tendo 50% de faturamento. Né? Tem muita gente aí que eu conheço, e de repente você mesmo deve estar nessa situação, quem está assistindo, no caso, outros setores que não são concursados, não é o funcionalismo público, a quebradeira é muito grande, né? Então, pelo menos tem essa facilidade dentro do nosso segmento. E tem ainda, inclusive, um futuro agora, no médio prazo, ou até mesmo no curto prazo, promissor, né? Porque, como tu falou, agora as pessoas vão vir mais conscientizadas e com a ideia de consumir algo que seja eficaz, e não simplesmente pensando em preço, né? Como era até, vamos dizer, até fevereiro. Exatamente. Eu costumo dizer que esse pessoal que produz produto de limpeza em fundo do quintal, esse cara tá com os dias contados. Esse pessoal que compra o galãozinho, bota, não tem rótulo, não tem nada, esse cara tá fora do mercado. Ele atrapalharam muito a gente antes dessa pandemia, quando a gente começou, me atrapalhou demais. Um exemplo, um produto que eu vendia a 10, o cara vendia a 3, 4, mais de 100% diferença, mais de 50% de diferença. E esse cara me Mas atrapalhava no caso, demais. Hoje eu não tô... tá, mas tu tinha Pode problema com esse falar. cara por. Não, eu pergunto, tu tinha problema com esse tipo de concorrente na hora da venda na loja? Só se for isso. Ou porque empresas, no caso, sinceramente, eu nunca tive problema com clandestino, vamos dizer assim, né? Isso. Mas aí eu não sei, claro, se tu trabalhava com a loja é o problema, que daí a pessoa física quer lhe comprar, quer preço, não tá nem aí. A gente teve uma vez, se eu não me engano, para não mentir aqui, que teve um condomínio, sim, que tinha um pessoal que parava na rua lá de um condomínio, mas aí um condomínio com menor poder aquisitivo, vamos dizer assim, e que o síndico não dava muita bola para a qualidade. Mas depois que eles tomaram uma notificação da vigilância, eles voltaram a comprar. Mas tirando isso, eu sempre falo pro pessoal que me procura, dizendo, Daniel, eu quero fabricar, o que tu acha? E o cara, voltando, além do custo, tem a questão até de criminal, né? Hoje em dia não, sempre foi, mas ainda mais agora, né, com esses problemas de que vão ter mais vigilância batendo, fiscalização, aí em cima principalmente do cliente, não é tanto da empresa, né, que vende, principalmente do cliente que consome. Esse daí é o responsável na hora da compra. Não adianta achar que, tipo, eu comprei, quis pagar barato e aí a culpa é do fornecedor. Não, a culpa é de quem compra. Exatamente. Em Caldas Novas eu sofri muito com isso. Meu pai principalmente. Porque lá é muito maior esses clandestinos, como você mesmo falou. E aí, aqui em Brasília,
Quando eu comecei, eu não tinha muito foco, igual eu tenho hoje em empresas grandes, né? Eu comecei, poxa, indo no pequeno. E fala que não tem diferença nenhuma. E aí eu nem discutia com o café. Você tá certo, você não é o cliente ideal para mim. E hoje, depois de 1 ano e meio de trabalho, os clientes que compravam do clandestino, que viam o nosso nome nas empresas, começaram a procurar a gente e a gente começou a vender os nossos produtos bem mais caro do que quando eu comecei, né? Lógico, com o Uhum. aumento de tudo isso aí. Você falou um negócio muito interessante. Vale a pena começar a produzir? Eu faço essa conta todo dia. Acho que quem não sonha, né, em ter a marca do produto na prateleira. Hoje eu já não tenho esse Yeah. sonho mais. Principalmente depois das nossas conversas aí, né? Porque o investimento é muito alto, é muita encheção de saco, tem vigilância em cima o tempo todo, é muito difícil você conseguir tirar. Não é que é difícil, é muito caro você conseguir tirar todas as certidões. Então hoje eu prefiro representar várias marcas que são referência no mercado e nas regiões que elas estão, do que ser indústria. E eu vou aprendendo muito isso com Uhum. você também, né? Eu já, assim como a maioria, já tive sonho de ter a minha marca. Saía comprar. Eu tenho uma irmã que ela, no caso, é química, então poderia trabalhar com isso. Mas Nossa, um muito mais dia veio fácil. né, que veio, eu cheguei a ver, estudar tudo, fiz rótulo, tudo, até que chegou um representante, eu nunca vou esquecer, eu acho que foi um anjo enviado. O cara chegou para mim e disse: "O que você está fazendo, Daniel?" E aí eu disse: "Não, cara, eu tô com isso aqui, tal", porque ele foi me visitar. Eu estava em cima da minha mesa com várias fragrâncias. E aí ele perguntou. E eu falei: "Cara, eu tô montando a minha marca." E o cara: "Tu é louco, não faz isso." E aí, na mesma, a primeira é aquela história que parece criança, né? Quando tu diz uma coisa pra pessoa e a pessoa não quer ouvir aquilo, a primeira coisa é fazer a birra, né? Ele disse: "Não, se ele tá me falando isso, é porque ele não vai ganhar vantagem nenhuma se eu tiver a minha marca." Só que ele foi falando. E aí, até que eu parei a pensar, realmente, tem duas coisas aí que é o principal. Tu começou a live falando. A principal coisa que a gente não se dá conta é a venda. Isso é o principal. Não interessa o que tu vai vender, no caso. O produto, é óbvio que tu não vai vender um produto ruim, mas a venda ela é muito mais importante do que propriamente o produto, né? E quando tu fabrica, quando tu pensa assim, eu quero fabricar, tu está tirando teu foco, ainda mais que não tem condições assim como tu começou, Jonathan e eu, e que é a grande maioria das pessoas. Tu foca em fabricar, daí tu está diluindo, a tua atenção fica entre fabricar e, no caso, vender. E geralmente faz parte do ser humano pensar, não, eu vou tentar fabricar o melhor produto, que daí vai ser fácil de vender. E aí, quanto menos tu vende, é óbvio que vai chegar uma hora que tu vai ver, você vai olhar para trás e vai pensar assim, poxa, olha o tempo que eu perdi, dinheiro. Aí, quando tu vê, tu pensa que o mercado não vale a pena, né? Você acha que vale a pena, você que já está no mercado há muito mais tempo do que eu, você acha que vale a pena você terceirizar a produção? Você tem seu nome, você tem sua marca, você só vai mandar produzir o que você já compra com a sua marca. Você acha que vale a pena? Eu acho que vale. Só Você que já aí, pensou em no fazer caso, isso? desculpa, já pensei, no caso, existem duas coisas só. Tu tem que ter daí um parceiro bom, né, no caso que ele te entregue rápido, no caso que ele seja, daí, obviamente, de uma qualidade padrão, né, que se mantenha. E aí existem alguns custos ali que tem que botar na ponta do lápis. Que, por exemplo, para cada aroma que tu for registrar na Anvisa, tu tem um custo. Então, por exemplo, não adianta tu ter um Exatamente. desinfetante com um aroma. Então, a partir do momento que tu vai oferecer 2, 3, 4 ou 6 aromas, isso te dá um certo problema. Geralmente, o que o pessoal faz inclusive, não colocar o nome da própria marca, da própria empresa. Então, por exemplo, não é criar o nome da Brilhar e um produto, desinfetante Brilhar. Cria um nome como se fosse exclusiva a distribuição da tua empresa. O pessoal faz bastante isso aí. A gente trabalha, nos químicos a gente não trabalha dessa forma. A gente acaba trabalhando com itens que já estão no mercado, então, porque fica mais fácil daí na hora de cotação. Então o cara vai fazer uma cotação conosco, ele já pega um nome igual ao do concorrente, já fica, para a pessoa que está vendo, fica mais fácil. Tá? Mas uma das estratégias legais de fazer quanto a isso é tu ter duas opções. Tu oferecer um produto, por exemplo, um detergente de uma marca,
e a tua marca como sendo talvez um preço mais baixo. Geralmente o pessoal usa assim, né? Mas aí tem que Isso ter, não está no obviamente, nosso... capital. Entendi. Esse está na nossa meta de 2022. Produzir com a nossa Ótimo, marca. Porque são muitos itens, né? Você fazer só um, dois não compensa. Então já exato. está na nossa meta para 2022, mas igual você falou, tem que ser um estudo muito bem feito, né? E Uhum. você falou um negócio interessante também do quando você vai participar de uma cotação, né? Eu dificilmente hoje participo de cotação, porque ali é briga preço. E quando o cliente está brigando por preço, eu tô fora. Porque eu quero que ele valorize o meu atendimento, a minha entrega rápida, a qualidade do meu produto e que, poxa, quando ele precisar, aconteceu isso com um cliente que a gente começou a vender para ele. Era um cliente muito bom, ele tinha uma rede de 6 restaurantes, 6 ou 7, se não me engano. E aí ele me ligou em pleno sábado, 5 horas da tarde, e falou: Jonathan, vai ter uma confraternização na empresa e acabou papel toalha e sabonete líquido. Eu falei: cara, Uhum. são 5 horas, 5h30 eu tô lá. Ele falou: sério? Eu falei: sério, 5h30 eu tô lá. Ele não acreditou em mim, sabe? E eu cheguei lá às 5h20. Passei na Cidora, peguei os trem, levei. E isso foi um diferencial que ele me indicou para todos os clientes da quadra dele. E eu acho que Perfeito. logística rápida, logística, você focar em coisas que não são preço, inclusive aprendi isso muito com você e com o Thiago. Quero mandar um abraço pro Thiagão, tá aí, meu mentor de vendas. E cliente que quer preço, ele não é seu cliente. Eu demorei muito para aprender isso. Aprendi isso tem uns 2, 3 meses. Porque eu achava que, poxa, se eu tiver um preço bom, meu cliente vai comprar de mim. E muitas vezes, principalmente empresas que são referência, que são grandes, elas não querem isso. Elas, lógico, ela não quer pagar um preço absurdo, mas ela quer um cara parceiro, né? Exato. E isso é um grande diferencial da Bilhacedora, tanto em Brasília quanto em Caldas Novas, que a gente vem implantando isso na cabeça de todos os nossos vendedores. É muito difícil Uhum. isso, lógico, mas o Jonathan perguntou recente aí, meu xará, de licitação. Licitação é preço. E preço eu tô fora. Ainda Isso mais aí. vender para governo, né? Você não sabe se vai receber, você tá dando um tiro no escuro. Eu não arrisco muito. Eu sou mais focado em empresa privada mesmo. E isso aí também eu acho que tu aprendeu lá dentro, né? Se eu falo bastante, cara, vender para Exatamente. governo é um problema. Mas tem gente que ganha dinheiro, né? Vendendo para óbvio para governo, mas é que eu acho que é um risco muito grande porque é só tu tem que bater preço. Então a tua margem está lá embaixo. Ah, mas eu vou ganhar muito, eu vou vender muito. Ok, tu pode vender muito, tua margem pequena e o risco de não receber é muito grande. Então, ou então demorar para receber. Tu até pode receber, Eu aprendi com mas pode você isso demorar. aí. Eu sempre prefiro assim, ó, porque isso eu bato na tecla, eu vou tentar correr, a gente vai ter que correr porque o Instagram derruba, tá? Depois de quando chega 1 hora de live. Então a gente tentar só ser mais Tá, enxuto para entregar todo o conteúdo ali. Mas porque tá ótimo, tá? Acho que o pessoal tá gostando. beleza. Até para eu dar uma boa noite ali para um pessoal também, o pessoal fez umas perguntas, a gente tentar também responder. Com relação a preço, eu sempre falo assim, ó, isso tu acabou de responder. Mas o grande problema quando tu trabalha só com preço, geralmente a empresa ela não consegue prestar o serviço. Então o diferencial dela é preço. E por quê? Porque ela não, se ela tem uma margem tão espremida, ela é óbvio que ela não vai conseguir, é muito difícil ela conseguir ter, primeiro, um tipo de aquisição de novos clientes, então o marketing dela vai estar prejudicado. A própria prestação de serviço no sentido de um atendimento mais exclusivo, de que nem tu faz, de ir até o cliente, conversar, mostrar o produto, não tanto aquela coisa de estar sentado lá esperando para fechar pedido ou ficar fazendo cotação o dia inteiro, que é outro problema da licitação. Tu tem que ter pessoas o dia inteiro só para ficar fazendo 1 centavo, às vezes, que tu deixa de vender, né, numa licitação. Ou E é então custo, pregão, né? que é pior ainda. É um custo, exatamente. Então tu fica ali o dia inteiro para fechar o menor preço. Então não faz sentido. E eu já caí nesse conto, porque teve uma época que a gente chegou a ter uma equipe muito maior e era o dia inteiro em orçamento. Só cotação, cotação, cotação. E aí quando a gente ia ver, quando fechava, era porque realmente tinha que bater todos os preços. E a gente tinha até, acho que dentro do curso lá eu falo, que é a conta corrente, que é dentro do nosso sistema, ele consegue ficar jogando valores que o vendedor, mas não vem ao caso também, mas só para o pessoal entender, que ele libera para o vendedor
um valor lá, por exemplo, 20% ele pode dar de desconto naquele item. E aí depois, quando ele vai fazer um outro orçamento, ele tem que jogar e o sistema vai dizendo para ele se ele está positivo ou não. Tá? Mas é só para entender que tipo, o próprio vendedor conseguia ter autonomia, de, não precisava ficar, posso baixar, posso não baixar, era uma facilidade. Depois também numa outra live eu posso falar sobre isso aí. Então, só para a gente tentar responder para o pessoal também uma coisa que perguntaram ali. Tu começou, tu fazia venda e tu fazia entrega, tu era o cara, era o goleiro... No início, meu irmão me ajudava, né? Ele separava a mercadoria, cuidava da organização da loja, organização de depósito. Foi meu braço direito e esquerdo no início aí, sem dúvidas. Só que eu era o keep. Eu vendia, eu entregava e eu estava correndo atrás do meu sonho. Pensei em desistir várias vezes. Não foi fácil chegar onde a gente está chegando agora, mas a melhor coisa que eu fiz foi não desistir. E não porque estou na live com você, mas seu curso fez uma total diferença, principalmente questão, poxa, vender para governo. Eu aprendi com você que não ia compensar para mim, que eu ia ficar o dia no computador, não ia ter venda e as contas iam estar chegando aqui em casa e como é que eu ia fazer para pagar, né? E isso foi um grande diferencial para mim também do curso, porque Brasília, o tanto de órgão público que tem, hospital, clínica, ministério, escola e tal. Hoje eu atendo algumas escolas do governo, né? Mas é bem diferente de licitação, porque são pessoas que valorizam produto, atendimento e credibilidade e sabe que eu vou estar lá se der merda. Fiscalização bateu aqui. Poxa, os produtos, eles, quando eu começo a minha prospecção, a primeira coisa que eu mostro todas as minhas licenças da Anvisa. Ou seja, isso já me é um grande diferencial, porque por incrível que pareça, em Brasília ainda tem muito clandestino vendendo produto que só bota uma fotinha lá, puxa da internet, pá, e gruda lá. E foi nisso que eu entrei, inclusive, nessa rede de colégio do governo aí. Até para também justificar aqui, a nossa empresa lá, e daí agora também eu vou fazer o jabá, a Limpar Distribuidora, a gente atende só Porto Alegre e região, tá? Então, mas que eu acho que o mesmo caso é difícil. Eu explico também em outros vídeos lá no YouTube, porque da dificuldade de atender o Brasil inteiro. E nós temos a questão assim, a gente vende para órgão público, mas no formato de dispensa de licitação. Então, por exemplo, a gente vendeu agora para o Ministério da Economia um grande lote de papel toalha e de álcool gel. Só que daí por quê? Porque eles fazem o pagamento já no cartão de crédito e aí já passa direto pelo e-commerce e vai. Então não tem tanto aquela burocracia. A gente vende, por exemplo, para uma instituição da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que eles conseguem fazer, que eles têm uma verba e eles fazem o pagamento via cheque. Então a gente vende. Mas aí nós não entramos, no caso, na briga de preço, na guerra de preço. Simplesmente eles buscaram um fornecedor, fizeram um orçamento, viram que valia a pena, com os nossos preços, com a qualidade do atendimento, que se deslocando até lá, explicando. E hoje, há anos já, né, no caso, nós somos parceiros desses órgãos públicos, tá? Mas com compra direta, dispensa de licitação. Daí sim. Você vende muito a prazo? Desculpa. Como? Eu nunca te perguntei isso. Você vende muito a prazo? Sim, na verdade. Hoje, até hoje, no caso, a pandemia nos ajudou muito para a gente atender pessoa física. Tá? É um público que até eu sempre falo assim, não é o melhor público, só que o cara está comprando hoje as pessoas estão procurando mais pela internet comprar coisas para receber em casa. Então a gente, desde o álcool líquido, desinfetantes, toda essa linha contra o coronavírus, aí o pessoal compra. Então a gente trabalha muito com a pessoa comprando, como não nos conhece, a pessoa recém está nos conhecendo, né, até porque também a gente trabalha muito no B2B, a gente acaba, o cliente às vezes não quer passar o cartão, ou tem medo, ou então tipo vai e paga na entrega, em dinheiro. Ou tem aqueles que no caso fazem o boleto à vista, então o cara, ele compra, já gera o boleto, faz o pagamento e aí recebe a mercadoria. A gente tem muito, mas a nossa média de prazo são 14 dias. Tá? O pessoal às vezes pergunta assim, mas tem gente, a gente trabalhava uma época, como grande parte das empresas, que é 28 dias. Aí depois o pessoal começava a pedir 28, 35. E aí a gente começou, depois de eu também ter estudado muito essa questão do mercado, como a gente também trabalha muito com condomínios,
a gente não precisa dar 28 dias, não faz sentido dar 28 dias para um condomínio. Porque o condomínio ele tem, o fluxo dele é a partir do dia 5, por exemplo, geralmente, dia ou 1º, 5 ou 10, dependendo do condomínio, os condôminos pagam nessas datas. Depois disso daí, tudo tem que ter dinheiro em caixa. Então não faz sentido tu dar 28 dias, tu pode chegar pro cara e dizer, eu vou te fazer o preço, isso a gente faz, até uma dica aqui pro pessoal, e para ti também. Pra gente inverter isso, a gente fez o seguinte, oferecia pro cliente 14 dias, só que com a vantagem de pagar como se ele estivesse pagando com desconto à vista, como se fosse um preço à vista. E quando ele ia pagar, no caso, 21 ou 28, a gente falava, né, no caso, que ia ter um acréscimo de 1 a 3%. Tá? Então, o que acontece? Quando o cliente escuta, vai ter um acréscimo, ele já pensa, eu não posso perder essa vantagem. Então, todos os caras que eram 28 caíram para 14. De uma forma muito fácil. Por que tu está usando o quê? Qual é teu prazo médio? 28, você falou que o PC rir aqui, eu tô vendendo a 28, o pessoal já quer 35 já. E aí eu falei justamente desse acréscimo. E aí eu tô tentando trazer para 21 agora. Eu só compro à vista agora, né? Tá, mas tudo bem, mas o que tu tem que cuidar é que assim, tu não pode, se tu oferecer, no caso direto já pro cara, pro teu cliente, eu vou baixar de 28 para 21, e ele tá te pedindo 35, o cara vai dizer assim, tá, mas só um pouquinho, tu tá ficando louco. Então o que tu realmente tem que fazer olha aqui, ó, inclusive agora, já houveram vários reajustes agora de tabela. Tu pode até aproveitar isso, dizer, olha, eu não consigo mais manter esse valor, o que eu posso fazer se tu me pagar em 14 ou 21, eu te mantenho o valor de preço antigo. Se tu não paga, se tu precisa de mais prazo, ok, não tem problema. Mas aí tu vai entrar na tabela já de reajustado. Geralmente o cara vai dizer, porque tu tá oferecendo uma vantagem para ele. O grande problema é que a maioria das pessoas, que já aconteceu, tinha vendedores lá que chegavam, eu não vou mais conseguir 28 para ti, eu vou ter que te fazer 14. E aí o cliente pensa, poxa, mas só um pouquinho, você já não tem um porquê, né? Eu baixar, que vantagem é? Tá dando vantagem só para a empresa de vocês. Então, isso Sim. É fácil, é só conversar. Muito obrigado por essa ideia aí, gostei, obrigado, tá? Não, muito imagina. Eu vou fazer o seguinte, dar boa noite aqui pro pessoal rapidinho, pro pessoal não pensar que eu sou antipático, e aí depois a gente boa noite, pessoal, foi um prazer estar com vocês aí. Pessoal que começou com o Daniel agora, que precisar de mim, pode mandar um direct aí no meu pessoal aí, que eu puder ajudar vocês, a gente bater um bate-papo aí, o que eu puder fazer por vocês, pode ter certeza que eu vou fazer. Tenta responder aqui, ó, teve o Adailson, tenta responder as perguntas do comentário, tu mandar uma pergunta interessante, vamos lá então, vamos rapidinho. Deixa eu subir, sobre frete, taxa de entrega, como é que é a logística de vocês? Tu vai ter que falar bem rápido, Jonathan, responde aí rápido como é que é a tua logística aí. Minha logística, eu não cobro do meu cliente, não cobro taxa de entrega para fazer nenhuma entrega dentro de Brasília. O meu menor pedido também é R$150. Quanto, desculpa? R$150, pedido mínimo. A gente entrega em qualquer lugar de Brasília. Exatamente. Tá. Aqui o próprio Adailson perguntou sobre faturamento, a gente até tinha conversado aqui que a gente não ia falar, tá, por questões até de segurança aí pro Jonathan, mas falando do e-commerce, falar rapidinho, que eu acho que tu voltou um pouquinho atrás, né, na questão do teu e-commerce, para fazer uns ajustes, e fala rápido aí, enquanto eu vou vendo outros aí, por gentileza. Meu e-commerce, eu segurei ele, agora travamos ele durante 3 meses, estou reestruturando ele junto com o time da Syscoin, o Léo e o Hugo, e depois que eu assisti o curso, entrei no jogo, vou mudar totalmente o meu modo de fazer o meu e-commerce. A gente pode até marcar outra live depois só para falar de e-commerce. Se o Daniel topar, eu tô dentro. Claro, claro. Mas aí eu até te digo que depois que hoje tu assistiu aquele outro módulo que eu te falei, né? O que te deu de luz ali? Pode falar de repente pro pessoal. Em criar as fanpages do site e focar nos meus itens curva A dos blogs lá, né? Saco de lixo, papel toalha, desinfetante, produtos que me dão mais margem. Isso, e aí fugir um pouco. Saco de lixo, focar mais nessa galera que procura do remarketing que você me ensinou. Isso aí.
É só para entender que, na verdade, hoje, por mais que eu diga assim, quando eu falo, me apresento como sendo o cara que, o cofundador da primeira loja virtual, isso lá em 2005, quando era só a internet de escada, quando eu falava isso, o pessoal ria da minha cara, né? Hoje é um sonho de todo mundo ter um e-commerce. E eu digo, hoje já está atrasado. Na verdade, entre um e-commerce e tu tentar fazer uma landing page focada só em produto, iniciar dessa forma, é muito melhor do que perder tempo fazendo configuração de descrição, foto, configuração de CEP, formas de pagamento, que vai te trazer um custo elevado e não vamos dizer assim, sinônimo de venda. Né? Então, uma landing page que o pessoal usa, que na verdade é uma página de produto, a pessoa entra e aí tem umas estratégias, né, na verdade, que a gente fala de utilização de pixel, do Facebook, públicos, aí tem uma infinidade de ferramentas que a gente utiliza, que eu estava passando pro Jonathan. Tem aqui a Michele, eu não tenho esse sonho, meu sonho é ter uma bela loja na internet, a gente está falando, trabalho para mim, vejo muitos clientes reclamarem da entrega e no preço. Eu quero unir isso aí. A Michele a gente conversa bastante lá. O Luiz disse que tu é esforçado demais. Chapelimpe, boa noite. Vamos ver aqui, que às vezes corta aqui. O Diego disse parabéns, Jonathan, você é fera. Deixa eu ver, o Luiz também falou que tu é fera. Aí, tá. Mais pra cima daí, às vezes tem umas perguntas, mas às vezes corre, pessoal. Então fica mais difícil, tá? Licitação, cai fora. Vamos ver, rapidinho. Quer ir falando alguma coisa aí, Jonathan? Fica à vontade que eu vou vendo. Aqui, ó, o Cláudio é um aluno também, no caso, que também é outro fera, já tem empresa há anos, aí é um baita empresário, mas resolveu também tentar entrar nesse segmento. A entrega é própria ou terceirizada. Eu, no início, assim como o Jonathan, eu fazia minhas entregas, né? Tu já sabe disso. O Jonathan, a mesma coisa. Tu já chegou a terceirizar a tua ou não? Terceirizo 10% hoje. 10 não, 20%. O restante somos nós mesmos que fazemos. Eu junto com a minha equipe, mais minha equipe do que eu agora. Show. Show de bola. Vamos lá. Bom, pessoal, muita. Eu ainda sou meio leigo, eu sou muito mais do aí, YouTube. manda um direct lá pra gente conversar lá o que você precisar de mim aí. Eu vi que você mandou muita coisa aí, participou bastante. Pode mandar um direct lá que eu vou te passar meu WhatsApp pra gente marcar, conversar uma ligação, ou pelo WhatsApp mesmo que eu puder ajudar aí. Pode contar comigo. Tu é o meu, às vezes, o assessor para assuntos aleatórios. O pessoal, às vezes, mesmo alunos, assim. O Jonathan já teve vários momentos a gente conversar mais assuntos pessoais do que somente empresariais, vamos dizer assim. E aí já teve casos de alunos, na verdade, fazem parte de um grupo de WhatsApp e às vezes o pessoal tá meio deprê, um quer desistir, o outro quer continuar, e às vezes uma deita. Exato. Até eu fiquei muito feliz que o Anderson, que mandou até no WhatsApp que tinha mandado, que estava desistindo e tal, já me mandou hoje um áudio, até chamei ele para entrar aí, eu não vi se ele entrou mesmo, já que mudou, já está voltando ativa. Então, às vezes, o pessoal tem esse repente aí, né, e acaba... É bom quando a gente consegue conversar assim, e aí até indicar outros alunos para conversar e ver a realidade. Não é fácil, né, mas também não é impossível. Não. Vamos ver Se eu aqui. conseguir, todo mundo consegue. Basta ter persistência. Aqui o João perguntou se tu usa alguma estratégia para fidelizar o cliente. Eu acho que tu faz mais isso, né, de um atendimento mais personalizado, né? Um atendimento personalizado, quando tem lançamento de produtos, eu estou sempre lá levando para os meus clientes que ocupam hoje 20% do meu faturamento, são os clientes que eu dou uma atenção maior, né? Se sempre, mas a gente está tentando até mudar essa política, todos os nossos clientes estão sempre. Tem uma novidade, um exemplo, eu tive na feira de produto de limpeza, tem novidade e trago para os meus clientes que eu vejo que eles vão utilizar. Então, estou sempre mantendo meu cliente informado das inovações do mercado de limpeza. Perfeito. O Johnny perguntou se tu tem sócio. Não sei se ele quer ser teu sócio ou... Sim. Tá. Você começou comprando à vista? Acho que sim, né? No início, sim. Só à vista.
Aqui tem o Cristiano, perguntou, meu sonho era a fabricação, mas o setor de distribuição está me chamando mais atenção. Fala rapidinho aí o que tu acha pro Cristiano. Que eu acho que é isso, né? Eu acho que a distribuição é melhor que a fabricação, que a gente já falou também. Sem sombra de dúvida, a gente falou bastante nisso. E o seu curso